televisão. Já tá ou não? Oi pessoal, eu sou a Marina da Airfluencers, sou Head de Negócios aqui da Airfluencers. Para quem não conhece, nós somos líderes na América Latina em tecnologia e inteligência para o mercado de influenciadores, e no Brasil já somos a plataforma número 1 de busca e análise de métricas de influência, ROI e resultados no mercado. Com muitas caixas pretas a gente consegue trazer para quem trabalha com esse mercado. Estou aqui hoje com a Luísa Amalfi. Ela é especialista, ela lidera a área de inteligência de influenciadores aqui dentro de uma área que a gente chama de Lab, especializada em campanha, em tocar operação com campanhas com influenciadores. A gente brinca que ela é uma stalker profissional. É quase isso mesmo. E ela é a pessoa mais adequada, né? Ninguém melhor do que ela para poder trazer esse conteúdo de hoje, que é do webinar de hoje, que é como escolher influenciadores autênticos para sua campanha. Então, o que acontece, Lu? Só para a gente se alinhar aqui. Tá. Hoje eu estou no papel do cliente. Selecionei 6 perguntas super recorrentes. Quase toda reunião eu ouço as mesmas perguntas. São super pertinentes. E eu acho que dentro desse contexto, eu acho interessante você entender que hoje eu sou a sua cliente e você vai esmiuçar absolutamente tudo. Está do outro lado da mesa, todo então. outro lado da mesa. Tá Exatamente, bom, vamos lá. Exatamente. Então vamos lá. Vamos. Espero ajudar. Vamos lá. Quais são, Lu, os primeiros passos para uma pesquisa estruturada de influenciador? Tá. Essa é uma pergunta bem recorrente mesmo, Má. E eu brinco assim que o marketing de influência, ela é uma vertente nova dentro do marketing, né? Então, muitas vezes, clientes, enfim, eles vêm sempre com o objetivo de conversão, de vendas, de mídia mesmo. E eu sempre gosto de reforçar que eles também têm a função de mídia, mas eles são muito mais estratégicos do que isso. Então, eu acho que o primeiro ponto, quando a gente vai estruturar uma campanha, né, então escolher quem são os influenciadores, eu acho que é entender de fato o objetivo desse briefing, né? Então, assim, o porquê que você, que a sua empresa, enfim, que o seu cliente escolheu fazer o marketing de influência. E a partir disso, você tem inúmeras vertentes. Então, isso é para gerar awareness, para uma determinada marca, campanha, enfim. Aí você já sabe que é um tipo de influenciador. Agora você quer, às vezes, se conectar com um nicho muito específico, é outro tipo de influenciador. Então, assim, por mais básico que seja, conhecer e identificar os objetivos faz com que você tenha filtros, né, para na hora da sua pesquisa você fazer ela da forma mais minuciosa possível. Então, acho que o primeiro ponto seria mesmo entender o objetivo, né, o principal objetivo dessa campanha com marketing de influência. A partir disso, você seleciona filtros mesmo. Então, assim, desde o atitudinal do influenciador, até qual é a região que eu vou querer alcançar, enfim. Todos esses pontos fazem com que você tenha filtros para depois selecionar quem é a pessoa ideal. E o passo número 3 é a pesquisa por si só. Então, eu sempre gosto mesmo, quando o trabalho entra na casa, a gente primeiro olhar para volume de influenciadores, porque quanto mais volume a gente tem, mais a gente consegue certificar, né, e ter todos esses filtros. A gente fala que é como se fosse uma mineração mesmo para selecionar o perfil ideal. Deixa eu ver aqui. Então, sem dúvida, eu acho que esses passos. O quarto passo é criar estratégia. Esse é até um ponto que muita gente me pergunta. Então, a estratégia de marketing de influência, ela é criada antes ou depois da seleção de perfis? Eu ouço muito isso. Eu acho que varia muito, né? Se já é uma coisa top-down, enfim, se já tem toda uma estratégia de comunicação, a gente consegue fazer antes. Mas eu, particularmente, se a gente tem a oportunidade, eu gosto de pensar na estratégia depois dos nomes selecionados. Porque aí a gente consegue criar um conteúdo muito mais orgânico, que tenha muito mais sinergia com cada tipo de influenciador, entendeu? E a gente fica muito mais livre nesse formato. Uhum. E o quinto passo para ter essa campanha estruturada, eu também traria, antes da ação começar, então já tenha seus KPIs já mensurados, né? Os KPIs, eles são nada mais nada menos do que o que depois, quando você tiver feito a campanha, quais são os pontos que você vai conseguir atribuir para se for uma campanha positiva ou não. Então, por exemplo, se o meu objetivo é se aproximar
aproximar de um público específico, então depois no social listening, quanto que dessa audiência de fato engajou com a sua campanha ou não? Então você quer às vezes angariar uma hashtag, então quanto que ela foi engajada? A gente tem KPIs que elas podem ser desde de você mensurar resultado para uma marca, então quantos seguidores essa marca cresceu no período da campanha, ou gerar awareness, ou conversão de vendas. Exato. Então você tem tanto KPI para a marca como para o próprio influenciador. Que aí você tem o desempenho de performance que é essencial para você mensurar, né, qual foi a performance de cada um deles dentro da campanha e possivelmente selecionar ele para outras ações também. Caramba. Tá? São 5 passos assim que eu acredito que a gente consegue ter uma forma mais estruturada e você já consegue também estar preparado de fato para absorver os resultados da campanha depois, sabe? Para qualquer tipo de campanha que você vai fazer uma análise, você segue esse passo a passo. Exato. E assim, ter muito em mente qual é o objetivo, porque a partir disso, né, a sua estratégia muda, o influenciador que você vai escolher muda, o formato de conteúdo, a rede social, enfim, por isso que é tão importante e que a gente, de fato, tenta questionar ao máximo, né, dentro do briefing com o cliente. Na verdade, explorar muito a fase de planejamento, né? Então, é super importante, a gente fala muito de briefing aqui, é super importante a gente passar por todos os pontos que a gente precisa cobrir, porque, de fato, isso vai ajudar na hora dessa pesquisa estruturada e acertar na escolha do melhor perfil para a gente trabalhar. Então, isso realmente... Exato. Só não conhecer todos esses passos. Vamos para a segunda pergunta. Vamos lá. Depois a gente abre para perguntas, tá? E a gente vai responder no final. E o que a gente não conseguir responder dentro do webinar, a gente responde depois por e-mail, tá bom? Segunda pergunta que eu selecionei, assim, eu ouço muito isso, a equipe aqui do time comercial ouve muito isso, que é: qual é a métrica mais adequada para avaliar um perfil? Tá. Eu diria quais são as métricas, Tá. né? Primeiro de tudo, volto no passo anterior, que é do objetivo mesmo, porque também, de acordo com o objetivo, você vai conseguir entender quais são as métricas que você vai usar para identificar o perfil ideal, para atingir esse objetivo. Mas a gente tem algumas métricas proprietárias da Influencers, que eu trouxe aqui, e eu trouxe também algumas genéricas, né? A principal delas que a gente tem é o score, que é o nosso algoritmo, né? É uma métrica própria, e ela é composta de 3 fatores, né? Na hora que você vai olhar o AdScore, nada mais é que a nota de qualidade de engajamento, mas ela considera 3 fatores. Base de seguidores, então a gente trabalha em cima de ranges de audiência. O segundo fator é frequência de postagem nos últimos 90 dias, isso é super importante. E o terceiro fator é qualidade de interações. Então a gente faz ponderações em cima das interações que aquele influenciador tem. Então são esses 3 fatores que compõem o AdScore. Exato, com ele a gente consegue medir a eficiência de cada influenciador. Então, assim, por mais que ele tenha uma base, esse número nos traz a noção de quanto essa base de fato engaja e corresponde, né, dentro do conteúdo dele. É uma nota que varia de 0 a 1000, então a gente tem essa nota por influenciador. Dificilmente nas nossas campanhas a gente indica influenciadores que têm essa média abaixo de 500, né? Obviamente, numa situação ou outra a gente traz, mas aí isso é bem embasado. Mas depende muito do tema, né, que está sendo trabalhado. Exato, depende do tema, depende do contexto mesmo da campanha. Às vezes o cliente quer também um influenciador que tenha uma relevância mais no off também, não só no digital. E aí às vezes esse número fica comprometido, mas aí a gente também tenta entender de outras formas, assim, tipo, no score ele vai estar um pouco abaixo, obviamente é pouco dessa média, a gente não indica alguém que tem um score, sei lá, 100, aí é muito abaixo, exato. Principalmente se a campanha vai ter uma representatividade no digital ou nas redes sociais dele, a gente já sabe que talvez não desenrole muito bem. Mas eu acho que o score ele é legal, ele é importante pra gente ter essa partida, então, né, de seleção. Então, o nosso primeiro filtro quantitativo mesmo. Depois, outra métrica que a gente usa é o crescimento de base, Mar. A ferramenta Influencers, ela fornece pra gente, então, quanto esse perfil cresceu nos últimos 90 dias. Isso é importante pra gente entender a projeção desse perfil. E tem uma coisa que eu sempre falo, assim, quando a gente vê um criador de conteúdo que tem um score super alto, tá lá,
900 mil. E tem um crescimento de base também bastante grande nos últimos 3 meses. A gente meio que coloca um asterisco nele e ele é meio considerado um rising star. Então é um perfil que tem uma boa projeção, engaja super com a audiência e muitas vezes ele ainda não está conectado com outras marcas. Então, assim, é um ótimo momento da marca se aproximar, criar uma relação a longo prazo, enfim, né? E é um perfil que muito provavelmente vai despontar nos próximos períodos, assim. Além disso, a gente olha muito para a qualidade de conteúdo. É engraçado, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, qualidade de conteúdo é ter um equipamento super tecnológico, enfim. Não, pelo contrário, assim, eu acho que quando o trabalho é de marketing de influência, o conteúdo ele é a prioridade, né? Eles são criadores de conteúdo. Então a gente mensura muito isso, assim, numa frequência de postagem, na qualidade da imagem, na informação. E na unidade visual, isso é uma coisa que você tem. Um pouco na unidade visual também, mas principalmente, assim, na informação, né? Ele é uma fonte de informação para as pessoas que estão seguindo ele, né? De fato, o conteúdo dele é relevante, então a gente mensura isso. Obviamente, o engajamento, ele tá diretamente conectado, né? Porque as pessoas, elas respondem a um bom conteúdo, mas esse olhar estético também é importante, né? Para as nossas campanhas. Além de qualidade de conteúdo, a gente tem saúde semântica, que nada mais do que então, puxar a ficha desse influenciador e ver como é o histórico dele mesmo. A gente tem uma ferramenta de social listening que a gente consegue entender, então, o que foi falado, né, no passado, enfim, dessa pessoa. Então, todos os atributos mais relacionados a esse influenciador, e isso também nos previne, né? Enfim, até nos resguarda enfim, pode ser alguém que já esteve envolvido em alguma polêmica, e aí a gente divide com o cliente e vê se faz sentido ou não. E também qual é a conexão que o influenciador faz com outras marcas, né? Como ele já fez com outras marcas, também diz muito como ele pode se relacionar com a sua. Então é um ponto de atenção que a gente tem. Então, assim, em publis, em merchans que ele já fez, ele consegue inserir de forma orgânica, ele fala de muitos serviços ou produtos concorrentes em pouco tempo, que também já deixa lá como um ponto de atenção também pra gente, enfim. Então, são algumas dessas métricas e, obviamente, a gente vai acrescentando outros filtros e outras métricas conforme a necessidade. Você diria que é importante ter uma ferramenta? Eu acredito que sim, né? Com o volume de trabalho que a gente tem hoje, mesmo com uma equipe super especializada, a ferramenta ela é mega importante para a otimização de trabalho mesmo e para a gente conseguir embasar as nossas decisões através dos dados. Contra dados, assim, não há argumentos, de fato que endossa toda a nossa estratégia e toda a nossa defesa de cada perfil. Eu sinto uma responsabilidade muito grande, a gente tem muito criador de conteúdo e muita gente boa também. Então eu me sinto muito responsável em indicar alguém para trabalhar e ser porta-voz muitas vezes de uma marca. Então, assim, para essas decisões a gente tem que estar muito bem unido, exato. Então a ferramenta ela é super estratégica nesse sentido. E voltando para o cerne da questão, que é a autenticidade, como é que você, em cima de todos esses passos, como que você enxerga a autenticidade do influenciador? E existe um perfil mais adequado para cada tipo de ação? Eu acredito que não, assim. É engraçado porque a autenticidade é uma coisa meio subjetiva, né? Não tem uma fórmula, tipo, você tem que fazer isso, e você é autêntico. Eu acho que é muito da essência também de cada influenciador. Mas não, uma coisa que eu sempre também gosto de reforçar é que nível de influência independe do tamanho de base. Então não importa quantos seguidores você tem, assim, a gente realmente é uma empresa que preza pelos micros, pelos nanos, pelos macros, enfim, por todo mundo. A partir do momento que você tem uma rede social aberta e pública, né, enfim, você pode sim influenciar a sua cadeia, sua audiência, e a gente está muito de olho nisso. Mas se eu pudesse trazer algumas coisas assim, de perfis autênticos, eu acredito que é muito apostar em diferentes formatos de conteúdo. Então, às vezes, são categorias muito já exploradas dentro do digital e das redes sociais, como moda, viagem, gastronomia, mas se você tem o seu jeito de fazer esse conteúdo, né? Então, explorar um jeito novo, a gente tem vários exemplos, né? Isso já faz com que você faça a diferença
dentro do pool de influenciadores. Outra coisa também que eu acredito muito na autenticidade são influenciadores que falam tipo de vida real mesmo, sabe? Tem um discurso muito mais próximo. Vida real, porque eu acredito que foi-se o tempo onde eles eram como se fosse 100% aspiracionais, sabe? Assim, aquela imagem perfeita, enfim. Distante, exato. E quanto mais sincero, quanto mais verdadeiro o discurso mais a gente vê que a audiência se reconhece. E essa conexão, ela passa, né, entre o criador de conteúdo e a audiência, passa a ser muito mais genuína. E eles viram como se fosse uma comunidade mesmo. Então, assim, é um ambiente de troca, né? Não é de duas mãos mesmo, onde a audiência fala e o criador de conteúdo responde. Isso faz um vínculo onde a gente vê em números mesmo a qualidade de engajamento. Eu posso resumir como conteúdo, eficiência e propósito? Sim, propósito também é uma coisa que a gente vê muito, né? Que faz com que o engajamento, enfim, seja presente, porque a gente também vê que todo mundo que segue um perfil que tem um propósito já muito estabelecido, enfim, que compra muito uma ideia, a audiência comprou na mesma medida. Então tá todo mundo engajando, viralizando, comentando, fazendo tag nos comentários, né, que é marcar outros perfis. Então isso é como a gente vê dentro do Instagram como se fosse aquele share do Facebook, então o conteúdo é visualizado por outras pessoas. Mas eu acho que basicamente são esses os pontos, sim. Então, somar a reação da audiência também. Também. É importante. Então, total. Conteúdo, eficiência, propósito e reação da audiência. Exato. São 4 pontos para serem cobertos dentro dessa escolha. Bom, quarta pergunta, tá? Tá bom. Lu, o que te deixa, depois de tudo isso, o que te deixa com o pé atrás e que precisa de mais atenção na hora de que você vai fazer essa busca e acertar na autenticidade desse influenciador? Eu acho que como um todo, assim, a gente faz um filtro muito minucioso. Tem alguns pontos que a gente traz para nossa seleção, né? Então, como eu disse, o primeiro passo é ter bastante volume mesmo de perfis para a gente entender então como aquela categoria se comporta e a partir disso fazer a seleção. Pontos que faz com que a gente faça um double check, vamos dizer assim, e fique um pouco um pé atrás. Perfis que promovem muito sorteio dentro da rede social, a gente avalia muito isso justamente porque está no ponto que eu disse sobre a conexão com a audiência. Perfis que fazem muitos sorteios num curto período de tempo, a gente entende que a audiência é muito mais interessada naquilo que ele tem para oferecer material do que de fato no conteúdo. E aquele engajamento que a gente vê dentro da ferramenta, às vezes passa a não fazer tanto sentido. É uma relação mais efêmera, né? Exato, é uma relação efêmera, total. Outra coisa que a gente vê também dentro da ferramenta são as alterações em base, dentro dos gráficos. Então, assim, se tem picos de crescimento muito grandes ou declínios também dentro da audiência, isso faz com que a gente vá investigar. Porque ou muitas vezes ele se associa a uma polêmica, então a gente faz toda uma busca semântica, enfim. Ou a gente não pode, né, falar que é 100%, mas pode ter tido uma compra de base, que não é tabu, que hoje em dia tem. Então aquela base cresce muito num curto período de tempo e depois a gente vai vendo ela cair. Isso é um ponto de atenção. Outra coisa é a saúde semântica. Se não é dentro das nossas ferramentas de social listening, é um desk research mesmo. Então, coloca no Google o nome do influenciador, polêmica, o nome do influenciador, mais problema, enfim. Mas é importante pra gente, de fato, entender qual é o histórico dele. Porque rede social, a internet, né, tá lá pra sempre. Então, assim, é muito importante a gente também saber exatamente, né, de fato, quem que você está contratando e quem que vai representar a sua marca, o seu cliente, enfim. Que mais? Além disso, a gente também olha para os tipos de conexão com outras marcas, que eu já disse aqui também, que é um ponto de critério, que a gente consegue entender, pode também, né, dar uma visão para a gente de como ele vai se relacionar com a marca que a gente pretende divulgar. São alguns, mas a gente faz muitos outros, né? Mas esses são os básicos. Outra pergunta que é super recorrente e entre os clientes, assim, tem muita reunião que a gente acaba ouvindo isso e até prestando consultoria, né, nesse sentido, que é quem é o mais eficiente, assim? É o macro? É o micro? É o nano influenciador? Como acertar nessa tomada de decisão, né, da escolha, do tamanho do influenciador?
você sabe que eu acho até meio complicado ficar dividindo eles em blocos, assim, sabe? Tipo, esse é o macro, esse é o micro, porque nada mais é do que uma régua de audiência, né? Uhum. E, enfim, mas eles também querem dizer algumas coisas, vamos dizer assim. Essas nomenclaturas, elas variam muito de acordo com cada categoria de assunto. Uhum. Por exemplo, um influenciador de beleza, big, ele vai ter muito mais seguidores do que um influenciador de, sei lá, de esgrima, sabe? Uma coisa muito específica e nichada. Então 200, é difícil. 200 mil seguidores. Exato. De beleza pode ser uma micro-influenciadora. Pode ser, exato. Agora, em esgrima, 15 mil seguidores já morreu é cara. Total. E assim, o mais eficiente é aquele que de fato faz sentido para o objetivo da sua campanha. Uhum. E vamos dizer assim, mas já que a gente tem essa divisão, eu traria o macro, obviamente, ele é importante para awareness, ele é importante para buzz, para visibilidade mesmo. E quando a gente fala em macro, né, aqui numa média geral, sem falar de categoria de assunto específica, a gente considera acima de 1 milhão uma pessoa, né, big, na verdade, né, tem muitos seguidores. E ele tem muito essa função de realmente dar voz, mas aquele tiro de canhão mesmo, né? De sustentação. Mas, obviamente, isso não invalida o fato dele ter um bom conteúdo, uma conexão com a audiência. Então, assim, a gente vai olhar para o macro e também para os outros pontos que a gente trouxe, né? Talvez ele não tenha uma conexão tão próxima como um micro-influenciador, né? Mas ele responde seus seguidores, enfim, interage. O micro, muitas vezes, ele dá voz a categorias de assunto específicas. Ele é muito importante também para a gente ter no pool de influenciadores, né? E já os nanos, que têm bases ainda menores, a gente entende eles como experts. Então, muitas vezes, uma campanha, para ela funcionar, ela precisa ter seu macro, ela precisa ter seu big name, sua celebridade, seu micro, enfim. Eu não acho que a audiência está diretamente relacionada ao seu tamanho de base. E um nano influenciador com uma base pequena, ele pode estar muito associado a ele ser o influenciador dos influenciadores daquela categoria. Exato. Então, realmente é importante mesclar e de novo, investir tempo no planejamento, olhar o briefing, entender a estratégia, os objetivos para poder fazer essa mescla adequada, né, de tamanhos de influenciadores. Total. Vamos lá. Outra pergunta que eu trouxe aqui. Depois de tudo isso, Lu, depois de você ter avaliado tudo, você fez a pesquisa, encontrou os nomes, a ação vai pro ar, é 100% de certeza que a ação vai ser um sucesso? Os clientes normalmente têm a garantia, né? Depois de tudo isso, é 100% que eu vou gerar awareness, que eu vou fazer conversão de vendas, enfim, essa expectativa, né? É importante a gente falar que a gente tem aquela margem de erro, obviamente, mas muitas vezes por fatores externos, né? Então, às vezes, no momento que você vai lançar a sua campanha, já tá tudo engatilhado, aconteceu alguma coisa onde as pessoas só vão falar disso, né? E sua campanha às vezes pode passar desapercebida, mas assim, eu consigo, assim, com esses passos, você consegue muito mais entender, né, o porquê de cada uma das pessoas selecionadas, saber como você vai mensurar e ter uma estrutura de campanha muito mais, consistente mesmo e com chances de ser efetiva. A gente faz esse processo aqui, obviamente ele tem uma alteração ou outra, dependendo do cliente, do objetivo, enfim, mas a gente tem ótimos resultados, assim, e a gente consegue, dentro dos nossos KPIs, ver que tudo que a gente considerou desde o início a gente alcança, sabe? É muito legal. Bom, vamos mexer na ferramenta. Eu achei que é uma ideia muito boa a gente colocar uma expert no assunto, pilotando a ferramenta para vocês verem como que ela usa. E, Lu, o que você acha da gente buscar um perfil de influenciador voltado para o Dia das Mães? Legal. Uma mãe influenciadora. Acho que é uma data que está todo mundo envolvido de alguma forma, né, com esse assunto. É a segunda data mais importante de venda quando a gente fala aí de comércio. E, enfim, vamos buscar essa influenciadora e vamos ver como é que a Lu faz na ferramenta. A gente vai dividir tela, deixa eu colocar, a gente vai sumir um pouco e a gente vai colocar aqui a ferramenta no ar.
Deixa eu só abrir a ferramenta. Pronto, já tá? Eles já estão vendo? Tá vendo a ferramenta? Todo mundo tá vendo a ferramenta? Tem alguma sinalização? Tá. Então Ok. tá bom. Essa interface da ferramenta, eu imagino que vocês já devam ter tido contato, né, com ela. A gente tem outros webinars onde a Gabi ensina passo a passo, né, de como fazer sua busca. Aqui a gente já deixou um modelo mais pré-pronto falando de mães, né? O que a gente faz? Aqui são palavras contidas na bio do influenciador. Aqui a gente já colocou mãe. A gente poderia colocar maternidade, paternidade, todas as categorias, palavras-chave que permeiam o universo, né? Aqui a gente tem a rede social prioritária, número de fãs e inscritos. Aqui é uma régua, né? Você pode colocar a partir de 50 mil, enfim, até infinito. Vamos colocar de 50 a 100. Aqui é o score que a gente falou. Sempre a gente já coloca a partir de 500, né? Dificilmente, só quando não tem por exemplo, não é uma categoria de assunto tão explorada, a gente abre para entender de fato como ela funciona. Mas vamos colocar aqui a partir de 800. Daí a gente tem perfis bem relevantes mesmo. Aqui a relevância do tema selecionado. Como a gente já tem aqui na bio falando que é mãe, então a gente já sabe que vai ser bem relevante mesmo o tema selecionado dentro da categoria. E aqui a gente busca. Para quem tá precisando de um influenciador para o Dia das Mães, aproveita. Exato. E a gente vai entregar de bandeja um nome não óbvio dentro desse assunto. Uma coisa que eu falo, sempre também eu ordeno o resultado pela ordem de score. Então, pra gente, o score ele é tão importante, né, que a gente também já quer ver do início quem são as pessoas mais com score maior dentro da categoria, enfim, da nossa busca. Então, aqui a gente já tem, né, você tem o overview dos influenciadores. Selecionei a Maria Emília, tá? Vamos ver, então, um pouco do card dela. Vamos ver se a Lu endossa a Maria Emília. Vamos avaliar. Vamos ver. Então, a Maria Emília, aqui a gente consegue ver que ela tem 53 mil seguidores, né? 53.113. Ela teve o crescimento de base, então ela teve essa projeção nos últimos 3 meses, com um score acima da média, então de 968. Aqui a frequência de postagem, então nos últimos 3 meses... Ela teve 117 posts, então frequência de postagem muito grande. Boa. Né? Então, as marcas que ela citou no período. Vamos lá. Histórico de base. Oi? Estão falando aqui pra gente ampliar. Como que a gente faz? É ao vivo, gente. Como? F11? No Mac, F11? Putz. Peraí. Aqui, ó, vai no verdinho. Será que não abre um pouco mais? Vê se melhorou. Ficou melhor? Tem um delay. Podemos continuar? Não, mas é da Maria Emília. Eu vou entrar. Aqui, ó, a gente tem crescimento dela nos últimos 90 dias, então a gente vê que de fato é uma projeção, né, super próspera, assim, ela tem crescido. Aqui a gente vai nos posts dele, então os melhores posts no período e os últimos posts, e eu inclusive deixei o Instagram dela aberto aqui pra gente ver, então um pouco, né, quando a gente fala de qualidade de conteúdo, né, se a gente viu que ela tem a frequência de postagem, enfim, por exemplo, aqui por exemplo, deixa eu ver aqui, nos melhores posts, exato, nesse post aqui ela tem muito aquela questão que eu trouxe de vida real, né, então assim, tô cansada, e aqui ela decorre mesmo na legenda, ela fala o porquê, enfim, e as pessoas,
o que a gente vê do engajamento, né? Não é só um, ai, linda, ai, de onde é isso? É de fato assim, compartilhando mesmo experiências. Envolvido com o assunto. Né? Envolvidos com o assunto, ela responde também. Então, assim, você vê que é uma comunidade muito próxima mesmo, né? Que tem essa troca. Que se identifica. Exato, que de fato se identifica mesmo. Enfim, eu acho que é um perfil que dá para ilustrar numa seleção. Se fosse numa seleção normal, a gente teria aqui mais de 100 perfis onde a gente ia fazer essa análise e esse filtro em cada um deles. Mas eu acho que é bacana porque tem alguns pontos prioritários que a gente trouxe, né, Má? E não é à toa que esse post que a gente traz aqui, uma história que a gente vê que é uma história da vida real, estão entre os melhores posts dos últimos 90 dias. Né? Total. Então, a gente consegue, de fato, entender qual que é a unidade visual do conteúdo dela e entender que ela traz muito essa conexão com a vida real. Então, desde o momento de estar numa situação de família feliz, até no momento onde ela joga a toalha e fala que ela tá cansada, enfim. E tem um momento ali de desabafo. Exatamente. E assim, da base dela, né, tem 53 mil seguidores, ela tem projeção de crescimento, tem um score que tá lá no alto. Então a gente vê que aqui a gente já consegue entender as médias, né? Então, em média, por post, ela tem mais de 4 mil likes, 68 comentários. Quando ela põe vídeo, 13 mil. Então a gente já tem também uma expectativa, né, de quando ela for associar a campanha, mais ou menos qual é a média de engajamento que ela vai ter. E até um KPI interessante que a gente traz muitas vezes, né, para desempenho de influenciador, é entender a média habitual dele de engajamento versus a média que ele teve na campanha. E se a média é acima na campanha, é ponto para ele, entendeu? Então, assim, ele conseguiu inserir de forma super orgânica e conectada com o conteúdo dele, o que é muito legal também. Lu, aqui tem um outro ponto que eu acho super interessante a gente dividir com quem está assistindo o webinar, é a parte de temas do influenciador. Então, hoje a gente está falando do Dia das Mães e a gente fez um filtro todo direcionado para micro-influenciador que fala do tema mães, que tem um score alto, enfim, dentro do que a gente colocou de filtro, a Maria Emília é um bom nome. Mas se eu quisesse usar ela para um outro tema, aqui eu conseguiria enxergar temas do influenciador, eu conseguiria enxergar, por exemplo, uma conexão com um outro assunto que poderia ser explorado por um outro assunto. Então, quando eu estou falando de moda, ela tem um score alto, né? Então, a gente está falando aqui de quase 1000. Se ela vai lançar, se ela vai fazer parte de uma campanha de moda para mãe, ela vai funcionar, certo? Total, exato. Moda, beleza. O bom dela, né, é que ela se desempenha bem em muitos temas. Nossa, ela é um fenômeno. Exato. Principalmente no que ela mais fala, né, que é vida e família. Mas, tem casos que a gente vê que tem um influenciador que fala sobre um determinado tema específico, que ele tem um score mais ou menos, e quando ele fala de outro, é muito maior. Então, às vezes, né, é importante até para o próprio influenciador ter acesso a essas informações algumas vezes, para saber entender o que a audiência dele gosta. Bom, vamos abrir para perguntas. Cadê o nosso... Cadê aí? A gente vai voltar aqui para a tela, a gente vai abrir para perguntas. Aqui? Achamos. Tela. Voltamos. E agora a gente quer ouvir as perguntas de vocês para a gente poder responder de novo. O que a gente não responder até o final do webinar, a gente responde por e-mail. Isso. Quais KPIs dos influenciadores vocês consideram mais importantes para mensurar o ROI da marca contratante? Tá. Quando a campanha já está no ar, né? Imagino. O que a gente tem? Por exemplo, se você de fato busca ROI e essa campanha vai ter um link direto, né, para vendas mesmo, dentro do Stories, por exemplo, você tem o Swipe Up, que você consegue linkar exatamente na página de compra desse produto, e aí, para você mensurar qual foi a relevância dele, simplesmente você vai saber
qual foi o tanto de acesso que esse influenciador gerou, né, para o seu site e também conversão e vendas efetivas. Eu acho que se a gente tivesse um KPI, de fato, para conversão, seriam esses, né? Tanto no Instagram como em link no YouTube, né? Então, são dados que você consegue mensurar, de fato, em conversão. Em conversão eu acho que é esse. Outras coisas, por exemplo, aí não é conversão, que é aumento de número de seguidores para o teu próprio perfil. De novo, a gente volta para a questão do momento de planejamento, né? Na hora que você vai definir seus objetivos, sua estratégia, isso precisa ficar muito claro. E é óbvio que você vai priorizar um indicador, né? Uma meta para ser perseguida e não tentar cobrir mais de uma, porque tem ações específicas para cada tipo de campanha. Então, uma campanha de awareness, ela tem uma determinada estratégia. Uma campanha voltada para conversão de vendas, possivelmente ela vai ter o arraste aqui, né, se for no Instagram. Ela vai ter um call to action mais forte, mais agressivo, talvez usando cupom de desconto, alguma condição, código promocional. Então, o mais importante é investir tempo nesse planejamento, definição de objetivo e estratégia, mas principalmente priorizar um indicador. É claro que o restante, né, existem outros indicadores aí que precisam ser perseguidos e acompanhados, mas na verdade você precisa priorizar um para toda a estratégia estar direcionada para esse um. Tá? Sem dúvida. Mas eu acho que esses de conversão mesmo em vendas, né, Mar? Quando tem um link direto para venda, um código promocional. Respondi? Pela experiência de vocês, quais podem ser as consequências negativas para uma campanha onde foram feitas escolhas incorretas de influenciadores ou que não tenham fit com a marca contratante? A primeira eu posso falar. Jogar dinheiro fora. Na verdade, é você deixar de saber usar a sua verba. Porque quando você faz uma escolha errada, vai dar errado no final e o teu investimento foi mal utilizado. Então, Exato. Por isso que é super importante esse momento do planejamento. Se você não tem acesso à ferramenta, uma ferramenta que de fato te ajude a ter dados, né, para tomada de decisão, procure um parceiro que tenha. Isso é super importante, porque você vai otimizar o teu investimento e vai ter uma consultoria, né, um parceiro onde vai te ajudar a chegar no teu objetivo. Então, a primeira, assim, que eu acho que é a pior delas, é você saber que você jogou dinheiro fora. Exato, e tem casos assim, quando a gente analisa campanhas já feitas que a gente entende que não teve uma boa curadoria, muitas vezes você pode até descredibilizar um produto, né? Então, às vezes a gente viu que a influenciadora já falou mal dele alguma vez na vida, não teve uma curadoria, não checaram o histórico, e aí ela fala e as pessoas falam, nossa, não tem nada a ver, né? Então, assim, descredibiliza. Ou então um produto que tem uma função muito específica, né? E aí, por exemplo, sei lá, eu ia dar um exemplo, mas que aí você sabe que a influenciadora de fato não usa aquilo. Todo mundo sabe, a audiência dela se conecta, entende tudo que ela consome, tudo que ela usa. E aí você vê a pessoa passando a usar, né, também descredibiliza tanto o influenciador quanto a marca contratante. Aquela história que a gente quer, né, construir, enfim, de inserir de forma orgânica, cai por água abaixo. E qual o prazo ideal para fazer a seleção dos influenciadores? Muitas vezes o cliente pede de um dia para o outro e isso influencia na qualidade das escolhas. Sem dúvida. Sempre falo que a qualidade ela está diretamente, né, relacionada. É verdesse. Ela fala ao tempo muito. Exato, ao tempo de que você vai olhar para aquilo, né? Então, uma seleção de um dia, ela vai ter cara de uma seleção de um dia. De fato, você não olhou, talvez, para toda aquela categoria. Muitas vezes você pode deixar de olhar para outros nomes, né? Porque você tem o prazo ali. Mas aqui internamente eu também acho que o prazo ele depende muito, ele está diretamente ligado ao quão específico é essa curadoria. Então, assim, muitas vezes precisamos encontrar pessoas em determinada região ou determinada cidade que tenham esse hábito de consumo. Então, às vezes é o filtro do filtro do filtro
que a gente muitas vezes precisa de 5 dias, assim, né? Para ter um volume, para entender a categoria, para pensar na melhor estratégia. Quer dizer, isso é só de busca mesmo, né? Fora pensar em estratégia. Mas eu acho que quanto mais nichado, mais específico, ou se é um volume muito grande também, a gente precisa de fato de tempo, né? E de dedicação para fazer, para olhar para volume e para aplicar todos os filtros que a gente tem que Agora, aplicar. se o volume for pequeno, se a gente está falando de um perfil, no máximo 3, é óbvio que você consegue fazer uma busca, principalmente se tiver uma ferramenta na mão. Mas o que vai impactar, na verdade, é depois passar para a fase de orçamento, né? Porque às vezes você escolhe um super perfil que vai ter muito fit com a tua campanha, mas na hora do orçamento tá completamente fora do budget. Aí o que acontece? Você volta de novo e refaz a pesquisa. Então, todos os pontos do briefing precisam estar cobertos. E o budget também é importante para você saber se aquele perfil, de repente aquela web celebridade, vai ficar de fora da tua campanha, né? Então, isso é importante. Mas em um dia você consegue fazer a busca, principalmente se tiver uma ferramenta e o volume for pequeno. A única coisa é que, se for de fato muito rápido, talvez na fase de orçamento você tenha que eliminar um deles, porque eles não cabem no budget da campanha. Exato. E como identificar a melhor plataforma para usar a minha campanha? Eu acho que também vai muito de acordo com a sua necessidade, né? Os dados que a plataforma apresenta. Eu olharia muito também para volume de pessoas cadastradas dentro. É difícil falar. A gente é suspeita em falar. Na verdade, a Airfluencers hoje é a plataforma mais completa quando a gente fala de análise de persona e número de perfis cadastrados, né? Então a gente tem um volume muito grande. Somos o número 1 quando a gente fala em número de perfis. A gente fala de 5 redes sociais, né? Então a gente fala de Twitter, Instagram, de Facebook, YouTube e Pinterest, que é uma novidade aí no mercado. O Pinterest está fazendo uma movimentação muito grande para os influenciadores também fazerem trabalhos lá dentro da rede. Então, a gente é suspeito em falar, né? Mas levando em consideração dados, né? E a Airfluencers hoje é a principal ferramenta que te ajuda na tomada de decisão, né? Ela é uma ferramenta de pesquisa, ela vai te ajudar em 90% da tomada de decisão e 10% está muito em cima da pessoa que está ali fazendo a busca, né? Porque tem essa curadoria de conteúdo, tem a análise ali do gráfico de compra de base de seguidores, então ela vai te ajudar muito nessa tomada de decisão, né? Então, se tem uma plataforma hoje que você pode buscar e ter de fato uma referência de mercado e de fato ter dados consistentes, é a Airfluencers. Eu não sei o quanto vocês sabem, mas a Airfluencers é a única empresa de tecnologia hoje associada à ABEP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Então, e dentro dessa associação a gente tem outros institutos importantes do mercado. Tamanha a seriedade que a gente dá para os dados. Então, esses dados que a gente tem na mão, de fato, eles passam por curadoria, né? E, enfim, a gente é suspeita em falar, né? A Airfluencers é a principal plataforma. Então, se depois vocês quiserem marcar um call com a gente, fiquem à vontade. A gente está disponível aí para apresentar e liberar um trial para vocês usarem. Isso. Por último, podem repetir os 5 passos? Anotei: objetivo, seleção de nomes, estratégia e KPIs. Ele anotou. Então, objetivo é o primeiro. Então, assim, esminucia mesmo qual é esse objetivo, tenta entender, então, o porquê do marketing de influência, além da conversão, né? Porque a conversão sempre vai estar lá como um dos objetivos. Então, além disso, quais são eles? Depois, quais são os filtros que você vai usar? Então, filtros desde persona, qual é a persona desse influenciador, o atitudinal, a região, a faixa etária, a classe social, enfim. Isso é muito importante você ter todos esses filtros. Depois você vai para pesquisa, para volume, então busca volume mesmo. Se a sua campanha, se você quiser trabalhar com 10 influenciadores, pesquisa, sei lá, no mínimo 40, para você fazer essa seleção dos 10 ideais. Depois você pensa na estratégia, que é o quarto. Então, assim, selecionei esses 10. Qual é a melhor forma, né, de eu trazer o objetivo diante do conteúdo que eles já fazem hoje, né? Então, assim, porque muitas vezes tem criadores de conteúdo que têm propósitos muito grandes, que tem
é que você consegue conectar a marca de forma super orgânica, né? E depois os KPIs. Resumo aqui. Da área de negócios, eu diria que é awareness, leads, tráfego e vendas. Se você tem algum objetivo associado com qualquer um desses pontos que eu falei agora, me ajuda aqui. Não, porque a gente tem os passos de A gente procura, tem os passos, mas exato, para qualquer e o primeiro dele é o objetivo. Aí o objetivo pode ser awareness, leads, tráfego e vendas. Se você tem exato. qualquer objetivo como esses que a gente pontuou, você tem esse passo a passo que a Luísa colocou aqui no webinar. Isso. É isso. Então tá bom, né? Obrigada. Obrigada. Qualquer coisa, o nosso e-mail, o meu e-mail é marina.calado@airfluencers.com. Exato, o meu é luisa com s@airfluencers.com. E a gente espera ter ajudado e ficamos à disposição caso vocês tenham qualquer dúvida ou consideração, tá bom? Obrigada.